Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário. E para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que vão ajudar você a entender o que está acontecendo e também dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, a gente vai falar então da declaração final da reunião da cúpula do G7, o grupo que reúne as maiores potências do mundo, e aconteceu na Itália. E nesse pronunciamento final, ele destacou que o principal objetivo dessas nações é o fim das guerras na Ucrânia e também no Oriente Médio. Um desejo, aliás, que é de muita gente no mundo todo. Mas quais as chances disso acontecer de fato? Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em relações internacionais. Professor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso programa. Ei, Kleber, é uma satisfação grande, conte comigo sempre. Esse é um tema que eu acompanho há bastante tempo, então eu espero contribuir para os espectadores. Obrigado mais uma vez. Com certeza vai. E olha só, professor, como eu disse, a resolução do G7, da cúpula do G7, enfatizou o desejo e, mais do que isso, esforços para que essas guerras terminem, tanto em Gaza quanto na Ucrânia. Mas, de fato, o que tem acontecido de fato para essa paz ser alcançada? É um tanto quanto complexo. Parte desses conflitos internacionais não tem muita chance de ser mediado pelos países do G7, pela perda de credibilidade diante o cenário, inclusive, de tratamento distinto entre os dois conflitos. Há o direito internacional evocado como tendo uma parte como sendo agressora e responsável pela invasão territorial da outra. Há a argumentação também de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, mas sem coerência como um todo. E a outra grande dificuldade é porque o G7 ele nasceu como uma instituição financeira para gerir problemas de instabilidade econômica causada pelo choque do petróleo lá na década de 1970. Depois ele tentou encampar outros tantos temas, já que as principais economias do mundo, mais a União Europeia, que fazem parte desse bloco, tem muita influência. Porém, a partir dos anos 2000, essa influência reduziu e os organismos internacionais que essas instituições são dominadoras perderam um tanto quanto relevância e estão abrindo espaço para outras tantas. Então, para resumir, eles usando o seu peso financeiro com sanções econômicas contra a Rússia, para ver se isso acelera o processo de terminar a guerra mediante uma negociação que beneficie a Ucrânia, eles não usaram o mesmo peso financeiro para pressionar Israel diante o conflito contra o Hamas e, portanto, dificilmente receberia apoio fora do G7 para a proposta que eles fizeram. Olha, muito importante isso que você acabou de falar, professor. A gente viu aí, enquanto você falava, imagens da reunião de cúpula do G7. E também já teve a oportunidade de ver as fotos em que os líderes aparecem todos ali perfilados, lado a lado, os homens mais poderosos do mundo. E no final fazem essa declaração que vem de encontro com o desejo de praticamente aí toda a humanidade, que é o fim das guerras. Mas então, como você alertou, essa resolução ou essa manifestação é muito mais teórica do que prática? Pois é uma expectativa de que através de ferramentas que transferem para a burocracia do Banco Central e do Ministério de Relações Exteriores a tomada de decisões de sanções para pressionar o fim do conflito pode beneficiar o mundo como um todo e contribuir para a paz. Entretanto, os tecnocratas, os funcionários de carreira, eles têm uma meta a alcançar e nem sempre lidam com estratégia. Parte da decisão tomada pelo G7 de permitir essas sanções e sanções adicionais foi lida como países ao redor do mundo, não como sendo medidas específicas em favor da guerra, mas mascarando um grande conflito comercial, em especial os chineses, com medo de qualquer negociação financeira de instituição chinesa, e isso serve para outros países, com comércio internacional com a Rússia, sofrer sanções
sanções e ter o seu dinheiro bloqueado, talvez vai acelerar buscar outras alternativas. Então, como eu chamava a atenção, cria-se uma ferramenta que permite os tecnocratas implementarem uma medida de sanção econômica, mas sem esse freio da geopolítica, que pode acabar gerando novos conflitos. E imagino eu que essa medida, né, que busca aperfeiçoar a chance da Ucrânia sobreviver, já que eles fizeram também uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares, usando o dinheiro bloqueado da Rússia como colateral e o orçamento da União Europeia como um tanto, para também dar garantia extras, pode ser que rapidamente, como eu disse, por falta de visão estratégica, acabe se vendo um novo problema. Eu imagino que existe risco da Ucrânia dar o calote, eu imagino que 50 bilhões de dólares podem acabar muito rápido e toda essa medida só acabar enfurecendo mais a população da União Europeia, que vai se ver envolta em ter que custear um conflito, sendo que a promessa do G7 seria a paz e não a duração desse conflito. Professor, agora eu peço para que você comente cada guerra de forma particular. Vamos começar pela guerra da Ucrânia, que é a que está acontecendo mais tempo. Primeiro, te surpreende esse tempo todo de conflito e qual é a grande dificuldade para o fim dessa batalha armada? É extremamente fora do padrão. Os conflitos, na média, acabam em 3 ou 4 meses. A vontade da Ucrânia de seguir lutando, eu entendo. Nenhum país gosta de perder território, nenhum país gosta de ter a sua população fragmentada. Porém, a Ucrânia já estava pronta para negociar naquilo que a Rússia pedia, um status de neutralidade e retirar do seu território. Porém, por pressão de líderes do Reino Unido e dos Estados Unidos, que asseguraram que dariam armas de altíssima tecnologia que garantiriam à Ucrânia a chance de vitória, fez ela se encampar nesse que é um verdadeiro morticínio da sua população. Não só teve um êxodo muito grande, como também muitas pessoas já morreram e seguem morrendo porque não há armamento suficiente para fazer frente à força do exército russo, se comparando com o tamanho de tropas que a Ucrânia tem. A gente está numa guerra de atrito e pouco a pouco a situação vai ficando cada vez mais difícil. E como os países ocidentais têm repetidas vezes dado mais garantias, mais armas e promessas à Ucrânia, talvez ela esteja entrando num espiral que é extremamente prejudicial para si. Do outro lado, eu cheguei a imaginar que a Rússia abandonaria o conflito, porque ela perceberia que é uma perda muito grande. Ela também está perdendo muito maquinário, está perdendo muito pessoal. Porém, ela, por questão das sanções econômicas, abdicou de fazer o grande comércio com o ocidental, voltou para a economia interna e hoje, eventualmente, até agradece o Ocidente porque já se tornou a 4ª maior economia em paridade de poder de compra, a qualidade de vida da população russa é maior, o desemprego está praticamente inexistente e uma imagem de possível vitória cada vez maior. Vitória específica nisso que eles trabalharam de incorporar o povo de língua russa, de ascendência russa que residia na Ucrânia como parte do território russo. E com isso aí, mais novos recursos minerais e, lógico, chance de sucesso no futuro. Portanto, agora a surpresa é como que o lado virou. O que tinha grande chance de ser vitória da Ucrânia, hoje é grande chance de ser vitória da Rússia. Agora, em Gaza, a situação parece caminhar para um desfecho mais rápido. Mas as relações entre os países ali daquela região são marcadas, né, por muita tensão, isso historicamente. Dá para imaginar ali um acordo de paz duradouro? É bem difícil, Kleber, dentre outros, porque a pressão da comunidade internacional pela criação de 2 estados, um estado que represente o povo judeu, que já existe, o Estado de Israel, e o outro lado que represente o povo palestino, que já teve a sua declaração de independência em 2008, reconhecido por mais de 146 países, mas ainda não por Israel, é um tanto quanto inviável, porque a própria população israelense, hoje, mais de 80%, não tolera essa existência
existência e parece favorável à criação da grande Israel, que envolveria a incorporação não só do território palestino, mas também um pedaço do território do Líbano e até um pedaço do Iraque. E estaria disposto, inclusive, por considerar que é uma guerra existencial, não pode existir vizinhos que ameacem ataques dentro do território israelense, a uma guerra, e uma guerra contínua. Por mais que, portanto, haja um cessar-fogo ou uma pausa por pressão dos Estados Unidos, em especial contra o Hamas, existe grande probabilidade de uma nova guerra acabar sendo declarada contra o Hezbollah ao norte. E, claro, essa proposta que hoje está em mesa de 3 fases de cessar-fogo, né, contra o Hamas, eu imagino também que não tem muita viabilidade, até porque dentro da proposta significa negociar agora com o Hamas a entrega dos prisioneiros e a abdicação do combate, mas depois descartar o Hamas como uma liderança do povo palestino. E ao que tudo indica, pelas pesquisas de opinião, não existe nenhuma outra liderança física e nenhuma associação que o povo palestino estivesse disposto a apoiar como seu legítimo representante interno e internacional. Então, por mais que um acordo chegue a ser firmado agora, pode ser que ele quebre depois, porque Israel, como eu chamei a atenção, não está disposto a conviver com palestinos liderados pelo Hamas. Mesmo que eles prometam não mais combater, né, a abdicar das armas, eles temem pelaquela atrocidade que aconteceu em 7 de outubro, que isso se repita e, portanto, preferiria uma outra liderança aparecer. E quais as consequências que essas guerras têm atualmente para o mundo, tanto na economia quanto na geopolítica? Em especial, a maior consequência é a dúvida do sistema internacional, do direito internacional e das organizações internacionais capazes de prevenir conflito, acabar com os conflitos e garantir o bem-estar da população. Como eu falei logo lá na primeira pergunta que você me fez, Kleber, sobre as questões da dualidade, da hipocrisia, tratamento diferenciado, isso não é o que o direito internacional espera. Pelo direito, certo é certo, errado é errado, independente de que país está. E ao que parece, os países do G7, em especial os Estados Unidos, estão dispostos a seguir uma lógica diferente, de regras. Para esse país, essa regra, para outro país, essa regra, o que cria uma grande sensação de injustiça. E, portanto, no grande jogo geopolítico, as instituições criadas, como eu disse há pouco, para criar estabilidade, para prevenir conflitos e resolver os conflitos no pós-Segunda Guerra Mundial, estão em crise e é possível que apareçam novas. Isso significa o Fundo Monetário Internacional, que lida com a estabilidade do câmbio, isso significa o Banco Mundial, que cuida do investimento para garantir o bem-estar, mas todo o guarda-chuva da ONU, que está travada exatamente pelo jogo geopolítico. Estados Unidos um momento, China outro momento e Rússia outro momento usam e abusam do poder de veto, impedindo que a maioria do mundo, tendo uma decisão, ela seja implementada só porque este ou aquele outro país considerou inadequado. E uma outra questão, como você me perguntou sobre o impacto econômico, o maior deles é a instabilidade, a imprevisibilidade, especificamente do fluxo de mercadorias afetados pelo conflito em si, mas afetado também por países terceiros ou organizações não governamentais como os hutites, que decidem interferir na situação, ameaçando bombardear embarcações. E um terceiro elemento, como a gente já comentou aqui, as sanções econômicas. Diante as guerras, os países tentaram responder contendo, né, congelando ativos de alguns países, fazendo com que muitos tenham medo de manter os seus dinheiros nas instituições financeiras que tipicamente eram usadas para fazer os pagamentos internacionais, com medo de não poder pagar ou mesmo receber pelo comércio que fizeram. E, portanto, estão procurando uma nova alternativa, né, uma outra forma de fazer isso. Enquanto isso não aparece, investimentos e compras podem estar menores do que poderiam e, com isso, gerando inflação nos diferentes países, já que o fluxo de comércio está menor. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!